meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje nós estamos celebrando uma festa bis de Nossa Senhora, né? Já vivemos a novena, celebramos o seu dia e nesse domingo recordamos de novo a alegria de Maria, que sobe ao céu em honra e glória. E a glória de Nossa Senhora é o resumo de toda a história da salvação. Essa é a grande verdade. Quando eu estudava lá na faculdade, né, fazia teologia, como eu agradecia a Deus os resumos. Resumo é uma coisa muito boa, né? Quem faz faculdade, eu acho que entende bem o que eu estou querendo dizer, né? Eu sempre fui bom aluno, fui daquele metódico, sempre fui. Sempre fui uma planilha em forma de gente, né? O que eu fazia nos textos de teologia, que são textos muito densos e volumosos, né? Primeiro eu lia, na segunda vez eu lia de novo, a segunda vez, e já ia sublinhando os argumentos importantes, né? E na terceira vez eu li o sublinhado e já ia fazendo o esquema, que é o que eu ia responder na prova. Que os professores lá não era brincadeira não, esqueceu uma coisa e já tirava a ponta, era um negócio forte, né? Mas claro, né, tem época que o livro é maior do que o tempo, não é assim? Não dá tempo de fazer isso com toda a matéria. O que a gente fazia? Pegava o resumo dos colegas. Eu fazia uma parte, resumia, o outro colega fazia outra parte, resumia, a gente juntava resumo, né? Tinha um arquivo de Word secreto pirata chamado Grande Tradição, que a gente só entregava para os amigos mais chegados, mas que todo mundo tinha. Que a gente achava que o professor não conhecia, mas que ele conhecia também. Que eram aquelas perguntas que o professor sempre perguntava, né? E com os esquemas premiados que ele já tinha dado 10 em outra prova. Então era mais ou menos assim que a gente ia vencendo, né? Agradecia a Deus quando chegava um bom resumo para a gente. E Maria, a glória de Nossa Senhora, é o resumo de toda a história da salvação. Olhar para Maria gloriosa no céu é ver a criação do homem, a queda e a feiura do pecado, a redenção, a salvação, o cuidado de Deus com o povo do Antigo Testamento, o cuidado de Deus com a igreja no Novo Testamento e a consumação de todas as coisas na glória do céu. Está tudo ali. Tanto é assim que quando se mexe com o dogma de Jesus, sem querer e querendo, sempre se toca também no dogma da Virgem Maria. São uma coerência maravilhosa. A glória de Cristo, a glória de Maria. A bênção que Deus derramou sobre a humanidade e o esplendor dessa bênção na humilde filha de Sião, que é a Virgem Maria, né? A Bíblia ela tem também um livro que resume tudo, que é o livro do Apocalipse. Quem estuda um pouquinho de teologia bíblica vê que o Apocalipse ele é feito de várias sessões. É como se ele repetisse a mesma história várias vezes, com outros sinais e com outras palavras, que é a história da salvação. E o Apocalipse é um grande resumo. Pela força dos seus símbolos, ele conta também a mesma coisa. A criação, a queda do pecado, a redenção, o cuidado de Deus com a igreja, até a consumação na glória do céu. Isso é o Apocalipse. Mas uma coisa que me chamou muita atenção hoje, meditando para essa homilia, foi que o cântico de Nossa Senhora é um resumo do Apocalipse. Falei, obrigado, minha mãe. Tomara que na prova final, se eu não lembrar de tudo, pelo menos eu lembre do cântico da Virgem Maria. Ali está tudo. Nós, padres, rezamos esse cântico todos os dias à tarde, o Magnificat, né? E se nós entendermos bem cada parte do Magnificat, nós temos um verdadeiro projeto de vida e de santidade. Olhar para o Magnificat é olhar para o que vale realmente a pena. A glória de Maria é a alegria de Maria, né? Às vezes hoje a gente está meio confuso em relação à alegria. Mas a alegria tem muito a ver com a nossa natureza. Outro dia, há pouco tempo, inclusive está aqui, mas eu não vou fazer referência a nome, lógico, né? A pessoa me dizia, ai padre, eu estou com um problema, né, digestivo muito forte e é ruim. O estômago não fica feliz quando ele não faz uma boa digestão, não é? Quando a gente come um alimento que tem uma digestão boa, o estômago fica feliz, né? Essa é a alegria do estômago. E qual é a alegria da minha alma? Como é que eu posso dizer como Nossa Senhora, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador? Assim como meu estômago foi feito para alguns alimentos e outros alimentos estragam o estômago, assim também a minha alma é feita para Deus.
E sem Deus não há alegria na alma. Queria meditar então hoje sobre o cântico de Nossa Senhora, sobre 3 ensinamentos que ela nos dá. Dá para falar o dia inteiro, mas a homilia tem que ser rápido, senão vocês vão embora, né? Só 3. Primeiro ensinamento do cântico de Nossa Senhora: o louvor. Meus irmãos, se nós somos cristãos, nós precisamos ser homens e mulheres de louvor. Precisa nos caracterizar. E a temperatura de uma comunidade de fé pode ser medida também pelo louvor. Às vezes é muito fácil encher ginásios, santuários, quando é para conseguir uma graça, não é verdade? Não, missa da saúde, missa do trabalho, missa do não sei o quê. E olha, enche, hein? Para pedir, enchemos, né? E não está errado, tem que pedir mesmo, porque Deus é rico em misericórdia, bom, e um pai que tem muitos bens se alegra quando dá os bens aos filhos. Não tem nada de errado com isso. Agora, não esqueçamos a ordem das coisas. Assim como no Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e assim também na oração da Virgem Maria, que é o Magnificat, nós começamos sempre pelo louvor. Santificado seja o teu nome. E agora vamos ver a temperatura? Quantas vezes você foi a um grupo só para louvar a Deus? Quantas vezes nós conseguimos fazer uma reunião só para agradecer? Para pedir a graça do Espírito Santo e louvar? Se eu colocar um microfone na sua mão e um cronômetro na minha, quantos minutos de louvor você é capaz de sustentar? Quantos? Às vezes é isso, não é? Nós estamos tão desacostumados de louvar a Deus, que se nós precisarmos louvar ao Senhor, eu não tenho argumentos, me faltam palavras, eu não sei de que agradecer. Pelo contrário, inclusive, no tempo que nós estamos vivendo, parece que a gente está com a síndrome do seu barriga. Vocês já ouviram falar da síndrome do seu barriga? A síndrome do seu barriga é aquele que só chega para Deus para cobrar o aluguel. Mais ou menos assim, né? Parece que a gente só está para Deus para cobrar. E quando as coisas não acontecem como nós queremos, culpamos a Deus e vamos embora da igreja. Não somos homens e mulheres de louvor, não somos cristãos, não somos bons filhos de Nossa Senhora. Então, primeiro ponto, o louvor. Segundo ponto, o testemunho. E aqui Nossa Senhora nos dá um manual da evangelização nos nossos dias. Meus irmãos, adianta ficar debatendo teologia para trazer as pessoas para Deus? Muito raramente uma pessoa vai para Deus pela cabeça. Existem casos, hein? Mas é raro. Em geral, as pessoas vão procurar o Senhor pelo seu testemunho. Madre Teresa de Calcutá dizia: talvez você seja a única Bíblia que o seu irmão lê. No modo como você cuida do seu esposo, da sua esposa, no modo como você trabalha e dá testemunho da santidade no trabalho, no modo como você é piedoso e se dirige a Deus. Parece que virou moda, que as pessoas agora ridicularizam Deus e as coisas de Deus como se fosse uma piada. E tratam com seriedade as coisas do demônio. Isso é muito sério. Meus irmãos, o nosso testemunho. Hoje a pastoral familiar está aqui. Para não me alongar muito na homilia, eu vou dar um exemplo. Desgraçadamente, nas semanas que passaram, nós tivemos uma decisão judicial nefasta no nosso país. Foi aprovado o aborto de 5 meses de uma criança que tinha síndrome de Edwards. Lá no Paraná. Pois bem, nefasto. Foi feita uma moção de repúdio por um deputado e essa moção de repúdio foi derrubada por 6 deputados. Posso falar aqui, quanto vocês quiserem, do valor inviolável da vida humana, que uma pessoa deficiente é tão ser humano quanto eu e quanto qualquer outra pessoa, que tem o direito de viver e de nascer, que nós não julgamos as pessoas por elas produzirem ou não, que a pessoa humana é imagem e semelhança. Posso fazer aqui um discurso e posso dar um testemunho. No documentário Ele Vive, que está aí pela internet, feito sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, existe o testemunho de uma família espanhola, que depois de um tempo decidiu ter mais um filho. E a senhora ficou grávida de uma menina que tem a síndrome de Edwards. Ela teve que mudar de hospital 3 vezes para não abortarem a sua menina. Todos os médicos diziam: ela vai morrer nos primeiros meses de vida. Vai ser um grande sofrimento para todos.
Mas ela falou, alguns meses de vida eu vou ter a minha filha. Ela tem o direito de viver os meses dela. Cada um tem os seus meses. Quem de nós pode dizer que vai viver mais um mês? Pois bem, no documentário aparece a menina, já com 4, 5 aninhos de idade. E está com seus pais e tem a síndrome de Edward. Testemunho vale mais do que 1000 palavras. E por isso Maria diz, a minha alma engrandece o Senhor, porque Deus fez em mim grandes coisas. Qual é a sua experiência das grandes coisas de Deus? Não guarda na gaveta, testemunha. E por último, e é uma das partes que Maria mais desenvolve na sua oração, a visão de Maria, né? Ela de fato é alguém que via longe, porque estava cheia da graça de Deus. Ela vê os novos céus e a nova terra. E como são os novos céus e a nova terra de Nossa Senhora? Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Esses são os novos céus e as novas terras? E o que nós aprendemos com Nossa Senhora? Meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos acostumar com o pecado, nem com as raízes do pecado, nem com as consequências do pecado. Como é possível que eu esteja tranquilo se o irmão do meu lado passa fome? Como é possível eu estar tranquilo e ver que milhões e milhões de pessoas morrem pela indiferença daqueles que têm? Como é possível eu dizer que eu quero os novos céus e as novas terras de Deus, se agora, aqui, eu não vejo meu irmão como um irmão, mas vejo ele como inimigo? O trato de uma maneira ou de outra, pelas roupas que ele veste, pelo tamanho da sua conta bancária, pelo nível de instrução que ele tem. Maria vê mais longe, e nós temos que ver com ela. Essa é a oração de Maria. Esse é o grande apocalipse. Está todo mundo aí preocupado se na hora do juízo final, tem gente falando que vai ser logo agora, a gente até marcando data, sempre foi assim desde o início, né? Mas está preocupado se vai ter vela benta em casa ou não vai? Se vai ter água benta se não vai? Se vai ter óleo de não sei o que ou se não vai? Quando no final Jesus vai dizer, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, é outra coisa. Pedir a Jesus a visão de Maria, que não se acostuma com o erro, nem com o mal, nem com o sofrimento, mas faz o que pode para mudar apressadamente. Vai até sua prima Santa Isabel. Discernimento cristão é o discernimento da palavra de Deus. Ai, padre, a palavra de Deus é tão grande, né? Tem que ler tudo, saber tudo, sublinhar igual o senhor falou? É difícil, né? Então olha para o resumo. Olha para a Virgem Maria. Ela nos dá o critério. Ela nos ensina a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.